Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Passando aqui para tratar de um assunto com alguns irmãos, com os irmãos que nos acompanham, que sempre tá vendo as mensagens, os estudos que a gente posta, na nossa simplicidade e humildade, mas o nosso propósito é falar daquilo que é mais importante para nós, que é a palavra do Senhor. Esses dias alguém me perguntou acerca falar a importância de falar desse assunto, sobre a questão da unção com óleo, de ungir coisas ou pessoas com óleo. E a gente vê que há um declínio espiritual muito grande nesses últimos dias, onde muitas denominações, inclusive as pentecostais e neopentecostais, onde tem caído para o lado do misticismo religioso, se deixando levar por doutrinas que são de homens e que não tem nenhum fundamento, nenhuma base bíblica. A gente precisa entender que a unção com óleo ela se dava muito no Velho Testamento. E a gente vê que algumas coisas era ungido com óleo, como o sacerdote, o profeta, o rei. Eram três coisas que eram separadas por Deus e eram ungidos, né, com óleo. E também a gente vê também que os utensílios do templo ou do tabernáculo também eram consagrados e ungidos com óleos, né, mostrando ali que aquelas coisas seriam separadas e consagradas unicamente para o serviço do culto levítico. Então, essa era a função do azeite ou do óleo da unção no Velho Testamento. Né? Era algo que era limitado, não era para todo mundo. E só essa classe de pessoas é quem poderia receber, né? Participar desse momento. Mas na nova aliança, né, a gente vê que há dois textos referentes à questão do óleo. E um dos textos se encontra em Marcos 6,13, quando diz que os discípulos expulsavam demônios e ungiam os enfermos com óleos e os enfermos eram curados. Outro texto também se encontra lá em Tiago, né? Quando diz que se tem alguém enfermo, chame os presbíteros, né? E unja com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Então muitos usam desse texto para entender que é bíblico essa doutrina de ungir as pessoas com óleo na cabeça, de ungir objetos como carro, casa, transportes, uma série de coisas. E a gente vê que é uma falta de entendimento grande, é uma ignorância da parte das pessoas. Na cultura judaica, o óleo ele tinha uma função medicinal sobre os enfermos. A gente vê que na parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano encontra aquele homem que foi ali espancado, que deixaram meio morto, a Bíblia diz que latou as feridas daquele homem com óleo, né? Ou com azeite, dependendo da sua tradução. Também colocou vinho em suas feridas, né? E levou para a estalagem. Então o óleo na cultura judaica, ele tem essa finalidade, né? Ela tem uma função medicinal. O óleo não tem nenhum poder curandeiro. O óleo não tem nenhum poder de expulsar e repreender demônios, como alguns pensam. A gente vê hoje muitos cristãos, quando saem de casa, alguns, esses que são místicos, eles entendem que não podem sair sem o seu vidrinho de óleo no bolso, né? Para ungir as pessoas, para ungir o enfermo, ungir alguém que esteja oprimido. E a gente precisa entender que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, aquilo era sombra das coisas futuras. Aquilo apontava para algo que iria acontecer e se concretizar na pessoa do Senhor Jesus. Hoje nós não temos mais o templo de Salomão, não temos mais os utensílios do templo, o qual eram consagrados para o serviço da casa do Senhor. Mas hoje a Bíblia diz, Paulo diz que nós somos o verdadeiro templo e morada do Espírito Santo. É dentro de nós que Deus habita. O próprio Jesus disse: Eu e o Pai viremos e faremos em vocês morada, louvado seja Deus. Então veja só que Deus ele começa a substituir aquilo que era transitório e passageiro, aquilo que era sombra das coisas futuras. E aí ele começa a estabelecer o seu real propósito e o seu real e verdadeiro projeto. Então nós somos o verdadeiro templo. Não precisamos mais ungir os utensílios do templo, porque quem deve ser ungido são cada um de nós.
Nós, como igreja do Senhor, é que devemos ser ungidos e separados para o serviço da obra de Deus. Precisamos entender, meus amados irmãos, que o momento que estamos vivendo não é um vidrinho de óleo que vai nos dar vitória contra o pecado, não é um vidrinho de óleo que vai nos dar vitória contra as hostes malignas que estão ao nosso derredor, mas é a unção que nós recebemos. E a palavra diz aqui, eu marquei para os irmãos que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz que a unção que nós recebemos, né, dele, do Senhor, permanece em nós. E não necessitamos que ninguém nos ensine, porque essa unção nos ensinaria todas as coisas. Então essa unção, meus irmãos, é a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender que você é que é ungido. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Nós fomos consagrados para o serviço no reino de Deus. Então não precisamos ter esse misticismo, essa crença religiosa que muitos têm, infelizmente, às vezes por falta de conhecimento. Pela ignorância e pela falta de conhecimento é que o povo de Deus perece, diz a palavra lá em Oséias. Então nós temos que entender que não é um vidrinho de óleo, né? Não é um azeite que deve se consagrar às pessoas, mas nós temos que ser consagrados, separados, ungidos pelo poder do Santo Espírito de Deus. Porque a profecia do profeta Joel dizia acerca do fim dos tempos, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Enquanto no Velho Testamento a unção com óleo era limitada sobre algumas pessoas que eram separadas para um serviço, para um determinado propósito. No Novo Testamento, Deus batiza, Deus unge todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, beba. E isso falava ele do Espírito Santo que ia receber aqueles que nele crescem. Lá no Evangelho de João ele fala isso. Então nós temos que entender que nós somos esse recipiente, nós somos esse templo, nós somos essa candeia, onde nós precisamos estar cheios do óleo do Espírito Santo, o que vai nos levar a vencer as enfermidades, o que vai nos levar a curar enfermos, o que vai nos levar a expulsar demônios. Não é um vidrinho de óleo no bolso que nós vamos carregar, mas é o Espírito Santo de Deus nos dando poder e autoridade para fazer as obras que Cristo determinou para que viéssemos a fazer e viéssemos a andar nela. Então que Deus te abençoe. Fique com essa breve e humilde e simples palavra, mas de forma bem esclarecida, para nos fazer entender que não necessitamos de misticismo religioso, não necessitamos de crer em algo que a gente vê, mas nós temos uma fé, nós temos a presença do Espírito Santo, que nos leva a cada dia a compreender todas as coisas do reino para com a nossa vida. E que Deus continue te abençoando e fique com a paz gloriosa do Senhor Jesus.